nome é Ellen Zatti, eu sou professora do Departamento de Pediatria da Universidade Federal de Santa Catarina, sou pediatra e neonatologista. Nessa aula nós vamos discutir crescimento fetal e caracterização do recém-nascido, sendo que este primeiro vídeo vai abordar o crescimento fetal. E eu agradeço a doutora Denise Neves Pereira, que cedeu alguns dos slides que serão utilizados na aula. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar a importância do assunto que nós vamos discutir. Sabe-se que os primeiros 1000 dias de vida, que correspondem ao período da gestação e aos primeiros 2 anos de vida do indivíduo, ele não é apenas o período que concentra o maior estirão de crescimento do ser humano. É um período fundamental para o desenvolvimento dos sistemas nervoso e imunológico e para a prevenção de problemas de saúde. Então, o que acontece nesse período vai ter impacto na saúde do indivíduo durante toda a sua vida. Considerando isso, nós vamos começar a discutir o desenvolvimento e crescimento do feto. Em uma primeira fase, ocorre principalmente a hiperplasia, ou a multiplicação celular, até a 11ª semana da gestação. Entre 16 e 32 semanas, nós temos tanto hipertrofia quanto hiperplasia. Então, começam as células a aumentar também em tamanho. Em uma terceira fase, depois da 32ª semana, até o final da gestação, nós vamos ter principalmente aumento de tamanho das células. Já em relação às adaptações metabólicas que acontecem, nós vamos ter uma fase inicial até 27 semanas, que é anabólica materna e fetal. Parte da mãe acontece armazenamento de gordura e o consumo energético é basicamente de glicose. Uma segunda fase vai ser catabólica materna e se mantém o anabolismo fetal. Então, existe o máximo crescimento fetal, aumenta a passagem de glicose pela placenta e a mãe entra num período de catabolismo com mobilização das suas reservas de gordura. A alimentação da gestante é extremamente importante, como nós vamos ver, para que essas fases aconteçam de forma adequada. Então, nós temos o peso do recém-nascido, que aumenta principalmente a velocidade de ganho de peso na parte mais final da gravidez e no início da gestação, a velocidade de aumento do comprimento é que é maior. O padrão de crescimento do feto, ele é um indicador de bem-estar fetal muito importante e nós podemos avaliar se o feto está crescendo adequadamente através da altura uterina, que é menos sensível, e do ultrassom. Então, nós podemos avaliar diâmetro biparietal, comprimento do fêmur, circunferência abdominal, principalmente o peso estimado desse feto. Depois, claro, nós vamos avaliar após o nascimento de uma maneira precisa se esse crescimento foi adequado. Então, aqui, por exemplo, nós temos um gráfico de estimativa de peso fetal e nós vamos avaliar de acordo com a idade gestacional se esse feto está crescendo dentro do esperado. Esse crescimento depende da nutrição fetal, que é feita pela transferência de nutrientes através da barreira placentária. O feto e a mãe participam desse processo e, à medida que a placenta envelhece, sua permeabilidade vai aumentando progressivamente, de maneira que a velocidade de transferência dos nutrientes aumenta 6 vezes do início até o final da gestação. No início da gestação, a placenta sintetiza glicogênio, colesterol e ácidos graxos para nutrir o embrião. Posteriormente, ela fará as trocas entre a mãe e o filho através de difusão simples, difusão facilitada e, por algumas substâncias, também transporte ativo. A glicose vai ser a principal fonte de nutrição do feto e ela atravessa a placenta por difusão facilitada, que permite que as concentrações no sangue materno e do feto se equiparem rapidamente. A placenta vai ser a reserva de glicogênio até o 3º mês e depois a reserva de energia começa a ser feita no fígado fetal, preparando esse feto para o nascimento. Os ácidos graxos, eles também são transferidos da mãe para o feto, enquanto os triglicerídeos não são. E os fetos que têm restrição de crescimento receberão um menor aporte durante a gestação e vão ter menor depósito de gordura no tecido adiposo e hepático, então uma menor reserva para o período pós-natal.
Os aminoácidos são transferidos por transporte ativo pela placenta. Então, o feto possui uma concentração de aminoácidos maior do que a sua mãe. Os fetos com restrição de crescimento terão uma menor concentração de aminoácidos. E sabe-se que álcool, fumo e drogas são algumas das situações em que altera-se o transporte de aminoácidos pelas placentas. As proteínas elas são transferidas de forma limitada, dependendo do seu tamanho. Por exemplo, a IgG atravessa a placenta e a IgA e a IgM não. Isso tem algumas implicações em termos de imunidade do recém-nascido e também pelo fato de que, quando nós queremos saber se o recém-nascido tem alguma infecção, o fato de eles ter uma sorologia positiva com IgG não significa que ele tem infecção. Isso significa que a sua mãe tem IgG positiva e essa IgG pode ter passado para o recém-nascido pela placenta. Então, não significa que ele tenha também produzido esse anticorpo. Vários fatores interferem no potencial de crescimento intrauterino do feto. Fatores relacionados à placenta, fatores genéticos, ambientais, hormonais e o bem-estar materno. Então, nós vamos tentar abordar um pouco cada um desses fatores agora. Em relação aos fatores genéticos e fetais, existe um potencial genético de crescimento baseado, então, em peso e estatura dos pais, idade de malformações congênitas ou anomalias cromossômicas que interfiram no crescimento fetal. Então, hoje nós temos, por exemplo, curvas de crescimento específicas para crianças com trissomia do 21 ou síndrome de Down, porque as anomalias cromossômicas podem determinar situações de crescimento diferentes, né, para essas crianças. Presença de infecções congênitas podem alterar, do tipo sífilis, toxoplasmose, citomegalovirose. Gestações múltiplas, em que a falta de nutrientes para crescimento adequado dos dois fetos, em alguns casos, e doenças um pouco mais raras, que são os erros inatos de metabolismo. Só como exemplo, a sífilis congênita, que é uma patologia muito prevalente ainda no nosso meio, quando ocorre no final da gestação, pode fazer com que o bebê nasça com doença ativa, aqui com lesões periorificiais, com alterações de descamação, vermelhidão na planta dos pés, palma das mãos, que nós chamamos de pênfigo palmo plantar. Então, esse bebê pode ter uma doença grave no nascimento, mas quando ela ocorre no início da gestação, nós podemos ter várias outras alterações com restrição de crescimento e malformações congênitas. Então, o impacto das infecções no recém-nascido, ele vai depender também da época da gestação em que elas acontecerem. Vocês não precisam saber o que acontece, por enquanto, em cada uma dessas situações, mas saber que, sim, infecções durante a gestação, quando acontecem no início da gestação, elas têm menos chance de chegar ao recém-nascido por uma menor permeabilidade placentária, mas quando isso acontece, elas têm consequências muito graves na formação do feto e no final da gestação, em geral, elas não determinam malformações, mas têm mais chance de chegar ao feto e podem determinar doença ativa no momento do nascimento. Em relação aos fatores placentários, a insuficiência vascular útero-placentária diminui o fluxo de sangue e nutrientes para o feto e determina, então, a restrição do crescimento intrauterino. Então, nós podemos ter infartos placentários, tromboses de vasos, inserção anormal de placentas, artéria umbilical úmida, descolamentos da placenta, então vários fatores que podem alterar a passagem de nutrientes para o feto. Existem fatores hormonais, né, relacionados à transmissão de nutrientes pela placenta. Então, os hormônios maternos e placentários têm um efeito indireto sobre o feto, mas podem afetar a captação e transporte placentário de nutrientes, e os hormônios fetais, principalmente as somatomedinas, que têm um papel importante no crescimento do feto. A insulina também vai ter um papel no crescimento no final da gestação e os hormônios tireoidianos no crescimento cerebral.
Fatores, passando agora para os fatores maternos e ambientais, nós sabemos que nível socioeconômico mais baixo, baixa estatura materna, desnutrição grave, história prévia de filhos com retardo de crescimento uterino, multiparidade, principalmente com intervalo curto entre as gestações, não permitindo que a mãe refaça sua reserva de nutrientes. Tabagismo e doenças crônicas são situações que vão interferir no crescimento do feto, então situações de risco para alteração do crescimento fetal. Além disso, né, a doença hipertensiva da gestação, que pode ser hipertensão prévia ou uma situação que nós chamamos de pré-eclâmpsia, ela pode alterar a vascularização da placenta e a nutrição fetal, extremos de idade materna, o baixo peso materno antes da gestação ou pequeno ganho ponderal durante a gestação e uso de drogas, fumo e álcool, que também são fatores importantes que nós vamos ver na parte de nutrição, mas que podem então entrar aqui como esses fatores maternos e relacionados ao ambiente. Outros fatores vários existem, então, por exemplo, em relação ao exercício físico, tanto a ausência de atividade física como a atividade física em excesso podem ser relacionadas ao crescimento desse feto. A nutrição materna, então, ela é extremamente importante, não só para o crescimento fetal, como nós falamos para o resto da vida desse indivíduo. O estado nutricional pré-gestacional vai ter impacto no crescimento. No primeiro trimestre da gestação, o ganho de peso tem uma menor influência, mas tem repercussões, né, importantes sobre o embrião, a qualidade da alimentação materna e no segundo e terceiro trimestre, nós temos então uma influência maior. A partir do segundo trimestre, um ganho de peso insuficiente provoca mais risco, né, de baixo peso ao nascimento para essa criança. Não é só a quantidade de alimentos que é importante, mas também a qualidade da alimentação dessa gestante. Então, nós temos, por exemplo, deficiência de ferro na gestação, que pode levar a um estado anêmico, né? Que leva desde aborto, óbito intrauterino, até situações como hipóxia fetal, prematuridade, restrição de crescimento do feto e podendo levar a alterações irreversíveis no desenvolvimento neurológico desse feto. Além disso, o ácido fólico, por exemplo, usado antes da concepção, evita defeitos relacionados ao fechamento incompleto do tubo neural, como a mielomeningocele. No Brasil, nós temos uma situação em que a maioria das mulheres não faz um acompanhamento adequado quando decide engravidar, para corrigir essas deficiências nutricionais antes do início da gestação, que é o mais adequado. Então, atualmente, a Anvisa determina a adição de ferro e ácido fólico na farinha de trigo e milho, que é um dos motivos é justamente fazer com que as mulheres em idade reprodutiva tenham reservas mais adequadas desses nutrientes. Em relação à nutrição materna durante a gestação, então, tanto a falta de alimento, quanto o excesso, quanto erros alimentares são prejudiciais. Se sabe que existe um aumento, né, de necessidade de calorias, mais ou menos de 300 calorias dia a partir do segundo trimestre de gestação, mas isso tem que ser individualizado, levando em conta principalmente o peso pré-gestacional dessa mulher. Mas o aporte de calorias, né, de energia suficiente, ele é o mais importante e a sua deficiência pode determinar uma evolução desfavorável da gestação. Existe um aumento da necessidade de proteínas, né, que também vai ser importante para o crescimento do feto, mas em geral tem que vir junto com as calorias. É importante o aporte adequado de vitaminas, o feto faz uma reserva de vitaminas para ser utilizada após o nascimento, cálcio e fósforo para estrutura óssea dentária do feto e também para preparar essa mulher para a lactação, e o ferro, como nós conversamos
que é extremamente importante. Além disso, hoje se sabe que a alimentação da gestante tem um impacto em várias outras coisas. Uma alimentação variada, extremamente importante para o fornecimento dos micronutrientes, mas também se sabe que aquilo que a mulher come durante os 9 meses ajuda a determinar o paladar e o olfato do bebê. Ele sente o sabor pelo líquido amniótico. Então, nós já estamos preparando esse recém-nascido para a vida extrauterina. Então, a falta de micronutrientes, como nós falamos, né, pode levar a teratogênese, a morte do embrião ou consequências posteriores. Aqui só como um exemplo, então, no desenvolvimento neurológico, nós temos a situação, né, só para demonstrar a falta de algumas vitaminas, proteínas, glicose, podendo levar a alterações anatômicas, químicas e fisiológicas que vão levar, então, a riscos para essa criança depois do nascimento. Só como um exemplo aqui. Em relação ao tabagismo, ele ainda é uma droga aceita na nossa sociedade, extremamente prejudicial durante a gravidez, tem um efeito sobre a oxigenação tecidual, reduz a capacidade de transporte de oxigênio e a nicotina ainda provoca vasoconstrição placentária. Pode levar a nascimento pré-termo, baixo peso de nascimento, problemas respiratórios, fissura lábio-palatina, redução de perímetro craniano, mais risco de óbito, de problemas de aprendizado. Então, 20 a 30% dos bebês têm baixo peso em relação às mães que não fumaram durante a gestação, e isso ainda é um problema extremamente frequente no nosso meio. O consumo de álcool, ele pode determinar, nos casos de um consumo de uma quantidade maior diária, a síndrome alcoólica, caracterizada pela presença de anormalidades faciais, né, epicanto, abertura ocular pequena, um lábio superior mais fino, sulco labial liso, enfim, várias anormalidades na face associadas a problemas neurológicos, como redução do QI, retardo de desenvolvimento, déficit de atenção, problemas cardíacos. O comprometimento vai depender do estágio do desenvolvimento e ela é prevenível, mas não curável. A questão principal é que o álcool atravessa livremente a barreira placentária, mas a quantidade de álcool lesiva para o desenvolvimento do embrião e do feto não é conhecida. Então, não existe um nível seguro de álcool que possa ser consumido na gestação para que se saiba que ele não vai exercer efeito sobre. Finalmente, para voltar a reforçar a importância da nutrição no período, eu gostaria de falar sobre esse texto que fala sobre o impacto da nutrição materna na saúde do indivíduo e até mesmo das futuras gerações. Então, como a alimentação antes do nascimento pode influenciar nossa saúde. Ele discute os estudos iniciais que avaliaram o aumento de mortalidade por doença coronariana 50 anos depois de situações em que uma população sofreu muito com a falta de alimentos, como durante as guerras. E a partir desses estudos geográficos se formaram teorias sobre a origem fetal de doenças no adulto, falando sobre um fenômeno que se chama de programação fetal, tendo como base que o desenvolvimento do feto em um meio hostil pode determinar alterações na expressão dos seus genes, com uma regulação silenciando ou ativando determinados genes que vão influenciar no metabolismo dessa pessoa durante toda a sua vida, podendo predispor a vários tipos de doenças. Além disso, em alguns casos, pode ocorrer uma herança epigenética, pode ocorrer transmissão dessas características de pais para filhos junto ao DNA ao qual essas alterações estão ligadas. Então, nós poderíamos estar influenciando também a saúde das futuras gerações. Dessa forma, nós temos uma janela de oportunidade para intervir, para beneficiar a saúde do indivíduo e das futuras gerações, que são os 90 dias antes da concepção,
com medidas que visam prevenir malformações fetais, e a gestação, visando minimizar esses efeitos epigenéticos, e os primeiros 2 anos de vida, onde nós podemos potencializar o desenvolvimento neuropsicomotor, como nós veremos. Finalmente, aqui eu destaco para vocês alguns artigos de leitura complementar que estão disponíveis no Moodle.